Você que acompanha aqui o 15 Minutos já sabe que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, assume no mês que vem a presidência da Corte. Na última semana, inclusive, eu conversei aqui com a Kelly Cadanos, que é editora da Gazeta do Povo lá em Brasília, sobre o que o ministro Fux pensa em relação, por exemplo, à Lava Jato. Há uma expectativa, inclusive, de um período mais favorável para a operação. Vamos relembrar um pouco dessa conversa? Porque cabe ao presidente do STF definir a pauta de julgamento e definir o que vai e o que não vai ser votado pelo plenário da Corte. O ministro Dias Toffoli, o atual presidente, ele é muito alinhado com uma ala que é considerada mais garantista do Supremo Tribunal Federal, que geralmente fica mais preocupada nos julgamentos com direitos fundamentais dos réus, né? Ele se alinha aí a essa ala que também é formada pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que, por sinal, são ferrenhos críticos da Operação Lava Jato, né? Já o ministro Luiz Fux, que assume a presidência em setembro, ele é mais alinhado à ala chamada legalista do Supremo Tribunal Federal, que defende punições mais duras, principalmente para crimes de colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, os crimes que geralmente são investigados na Lava Jato. Também, além do Fux, também fazem parte dessa ala e os ministros Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin, que é o relator da operação no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai ter essa mudança aí, né, na linha, né, da presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, dá para dizer que essa gestão do ministro Fux tende a ser mais pró-Lava Jato, dentro do que você está dizendo, né, Kelly? É, isso mesmo. Eu acho que dá para a gente dizer que a gestão de Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal inaugura aí o que a gente pode chamar, inclusive, de uma era mais pró-Lava Jato na presidência da Corte, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem ali a pauta na mão, né? Ele que define quando os julgamentos vão acontecer, né? Ele marca os julgamentos, pode, em vários casos, por exemplo, dessa gestão mesmo do Toffoli, a gente viu acontecer o julgamento formar uma maioria, mas acabar ali o tempo, né, de julgamento do dia ali dos ministros e o julgamento ser jogado lá para 2, 3 semanas depois. Então, essa pauta, quem define é o presidente, né? Então, isso pode acabar favorecendo, sim, a Operação Lava Jato. Além disso, o Fux, assim, também é dessa linha mais legalista do Supremo Tribunal Federal, e ele vai inaugurar essa era pró-Lava Jato na presidência, né? Porque depois dele, ele fica por 2 anos no comando do STF, então até setembro de 2022. Depois dele, a Rosa Weber, que vai assumir a presidência, mas ela assume por um tempo menor, porque ela se aposenta em outubro de 2023, compulsoriamente. Ela é uma ministra que varia, né, as opiniões dela em relação à Operação Lava Jato. Uma hora ela vota mais alinhada com a ala garantista, outra hora com a ala mais legalista, mas depois dela a gente vai ter Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo por 2 anos e depois Edson Fachin também por mais 2 anos. Então, são ministros considerados aí mais linha dura, né? São representantes legítimos aí dessa ala lava-jatista do Supremo Tribunal Federal. Então, isso começa agora com a gestão do Fux e vai terminar ali com a gestão do Fachin, que é o último nessa linha sucessória de ministros mais lava-jatistas. Bom, como você ouviu aí na conversa com a Kelly Cadanos, além de ser considerado mais lava-jatista, o que pensa será o ministro Fux em relação a alguns temas importantes ligados à pauta de costumes? Aborto, legalização da maconha, homeschooling. É sobre o perfil do futuro presidente do STF que eu vou conversar agora aqui nesse episódio do 15 Minutos com o Leonardo Desideri. Ele também é editor da Gazeta do Povo lá em Brasília. Bom, Leonardo, em termos gerais, assim, né, o ministro Fux, que vai comandar o Supremo a partir do dia 10 de setembro, ele tem um histórico, vamos dizer assim, de atuação mais progressista ou mais conservador, hein, Leonardo? Bom, ele segue quase à risca, assim, a cartilha progressista mesmo, na maioria dos assuntos, aborto, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, maconha, desarmamento, homeschooling, tudo isso ele tem mais ou menos assim, a opinião que um progressista teria. Então, ele é
bem progressista. O aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão de direito penal. E aqui, o próprio ministro Marco Aurélio, as audiências públicas comprovaram que a não aceitação do aborto de feto anencefálico e a ameaça penal não tem a menor eficácia. Então, a partir dessa informação, vamos passar alguns pontos que o Supremo, inclusive, já debateu, deve voltar a debater, em relação ao que pensa o ministro Fux. Por exemplo, como é que votou o ministro na questão da descriminalização do aborto de anencéfalos, hein, Leonardo? Isso aí foi em 2012, né? Ele foi um dos 8 ministros que votou a favor de descriminalizar o aborto de anencéfalos. Ele disse que durante esse julgamento, né, que o aborto é uma questão de saúde pública, que não é uma questão de direito penal, e ele disse que penalizar o aborto no caso de bebês anencéfalos não tem eficácia, né? Ele citou o problema das mulheres que morrem por causa da forma como fazem o aborto, né? Há dados aterrorizantes sobre a morte de mulheres que fazem o aborto de maneira incipiente, depois são obrigadas a percorrer a via crucis dos hospitais públicos, mas não só dos hospitais públicos, também comparecem aos hospitais de elite. Então, assim, nesse caso ele se mostra favorável, claramente, né? Ele já falou em uma entrevista ao G1 em 2011 que o aborto deveria ser uma questão plebiscitária feminina, que as mulheres tinham que decidir o que tem que se fazer em relação ao aborto, né? E ele também falou que não pode ser julgado à luz da religião porque o Estado é laico, né? E sobre união estável de homossexuais, hein, Leonardo? Ele votou a favor numa decisão do STF de 2011 que reconheceu a possibilidade da união estável para parceiros homossexuais. E ele falou, ele fez um paralelo que costuma ser feito quando querem dizer que a união entre homossexuais é igual a dos heterossexuais, né? Ele falou que assim como companheiros heterossexuais podem se ligar emocionalmente, financeiramente, também os companheiros homossexuais. Então ele considera que o Estado tem que dar a mesma proteção, o mesmo tipo de proteção que daria a pessoas de sexo oposto. Bom, outro tema importante aqui, descriminalização de drogas. O ministro já chegou a apresentar algum posicionamento sobre esse tema ou não? Ele nunca foi muito claro em relação a isso. Ele sempre que questionam sobre isso para ele, ele fala que teria que entregar para corte, para corte não, que não é matéria de julgamento da corte, que teria que se entregue isso para o parlamento, né? O legislativo que tem que opinar sobre isso. Mas ele já disse numa entrevista à BBC em 2017, ele falou que, segundo cientistas políticos e segundo sociólogos afirmam, a descriminalização da maconha, né, seria um golpe contra o tráfico. Então, assim, ele nunca manifestou uma posição clara, mas ele já deu esse sinal assim, de que ele talvez concorde com essa opinião dos cientistas políticos e sociólogos. Falando de educação, 2 temas aqui, Leonardo. Educação sexual nas escolas e o homeschooling, né? Qual que é o posicionamento do ministro Fux sobre isso? Ele teve uma decisão recente agora, de junho de 2020, do STF, que julgou inconstitucional uma lei de Cascavel, no Paraná, que vedava a referência à ideologia de gênero, orientação de gênero no ensino público. Então, assim, a intenção dessa lei do município era impedir que esse tipo de expressão fosse usada. Então, ele julgou essa lei do município inconstitucional.
E aí o que ele falou em relação a isso é que a autonomia da vontade dos pais não pode obstar a proposta progressista da Constituição, né? E a educação sexual, ela integra o dever do Estado que não pode ser obstado pela vontade dos pais. Mas aí ele fez uma ressalva, né, de que os pais têm direito a informações sobre o conteúdo e a maneira como é feita a educação sexual na escola. E sobre o homeschooling, o que ele pensa, o que ele já sinalizou, pelo menos? Ele é contra o homeschooling, né? Ele foi um dos ministros que votou contra o ensino domiciliar, em uma decisão de 2018 do STF. Ele disse que o homeschooling é incompatível com a Constituição e que os pais, eles têm que matricular os filhos na escola e garantir a frequência dos filhos nas aulas, como prevê a Constituição, né? E ele acha que o homeschooling contraria isso. Sobre desarmamento, o que já disse o ministro Fux, hein? Ele tem uma fala bastante contundente contra o armamento, né, a favor do desarmamento, que é uma fala de 2011 sobre o plebiscito de 2005 do desarmamento, né? Aí perguntaram o que ele achava dessa questão, né? Ele disse que todo mundo sabia que o desarmamento era fundamental. E aí a reportagem perguntou, mas e a população votou favorável ao comércio de armas em 2005. E aí ele respondeu, de uma forma bem contundente, que ele achava que o povo votou errado, né? Então, assim, ele é contra o armamento e já manifestou claramente isso. Resumo da ópera do que você disse aí é basicamente o que a gente comentou no início da conversa, né? Que ele tem, vamos dizer assim, pelo menos nesses temas mais ligados a costumes, a tendência é de seguir sempre um caminho mais ligado a esse entendimento progressista, que é o que tem acontecido no Supremo nos últimos tempos, em especial as decisões têm acontecido nessa linha, né, Leonardo? Sim, em geral, bom, a gente pode argumentar que, bom, talvez os ministros do STF tenham uma tendência progressista em geral, mas em especial o Fux ele tem votado a favor de todas as pautas progressistas nos últimos tempos. Luiz Fux tem 67 anos e nasceu no Rio de Janeiro. É doutor em Direito Processual Civil pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde também atuou como professor. Ele já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrou o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Legal, só para a gente lembrar aqui que o ministro Luiz Fux foi indicado em 2011 lá para o Supremo Tribunal Federal e ele foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff, assumiu a vaga decorrente da aposentadoria do então ministro Eros Grau. E agora vai assumir a presidência, numa eleição, que é bom a gente lembrar também, só para fechar, né, Leonardo, que a eleição do Supremo, ela já é meio que, como se diz popularmente, de cartas marcadas, né, quer dizer, todo mundo já sabe quem que vai ser o próximo presidente, porque há um critério na escolha sempre do presidente do Supremo, né? Exato. Tem um princípio ali da antiguidade, né, que eles elegem para a presidência o juiz que tiver mais tempo de atuação ali e que não tiver chefiado o tribunal ainda. Então, por isso que a gente já sabe com antecedência. Nesse caso, o ministro Fux foi eleito em junho, vai assumir em 10 de setembro. Mais detalhes deste assunto você acompanha na reportagem assinada pelo Leonardo Desideri na Gazeta do Povo. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando aqui mais esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Leonardo Desideri, você ouviu trechos de uma reportagem que foi veiculada pela TV Brasil e também trechos de sessões antigas do Supremo Tribunal Federal, que estão disponíveis no YouTube, de alguns votos do ministro Luiz Fux, lá em 2011. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!